Gostaríamos de trazer ao querido irmão e ao amigo algumas lições, algumas mensagens sobre considerações finais. Nós aprendemos nas mensagens anteriores sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu quero fazer algumas considerações finais diante daquilo que nós aprendemos até aqui. Vimos julgamentos nas mensagens anteriores, depois vimos aí sobre a vontade de Deus para conosco, não querendo que ninguém passe por aqueles momentos terríveis de julgamento, mas diante de tudo isso eu quero trazer aqui junto com você algumas considerações finais baseado em tudo aquilo que nós aprendemos até aqui. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 11, versículo 22, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Vamos considerar esses dois atributos de Deus, amor e justiça. Nós somos tendentes, muitas vezes, olharmos e vermos só o lado da bondade de Deus, o lado do amor de Deus. Deus não tem bondade, Ele é a própria bondade. Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Em essência, a essência de Deus é o amor. Porém, Ele não tem justiça, Ele é a própria justiça. Ele não tem severidade, Ele é a própria severidade. Portanto, são atributos que completam o Deus que nós servimos, de quem nós estamos falando aqui. Por isso, Paulo chama a atenção nossa e ele diz, considerem, pois, esses dois atributos de Deus, a sua bondade e, ao mesmo tempo, a sua severidade. Quer dizer, o seu amor em vir a esse mundo para nos salvar, nos perdoar, nos justificar, nos ressuscitar, nos levar para a glória, mas também considere a sua justiça para com aqueles que não ouviram, que não creram, que não quiseram. Ele vai ser muito sincero para com eles. Ele vai agir com justiça. Ele os lançará no lago de fogo. Não é uma ruindade da parte de Deus. Não é que Deus esteja praticando uma maldade. Não, já está determinado na sua palavra. Isso faz parte dos atributos de Deus. Amor para a salvação, justiça para a condenação. Portanto, queres tu não temer a justiça, disse Paulo, faça o bem e terás louvor dela. Portanto, aqueles que não querem passar pela justiça de Deus, é necessário que entendam que Jesus cumpriu a justiça de Deus na cruz do Calvário. E quando ele cumpre a justiça de Deus, é para que nós não tivéssemos que sofrer as consequências da justiça dele por um ato de rejeição ou de rebelião contra Deus. Vamos considerar essas duas coisas então. Vamos lá então. A bondade de Deus. Onde é que nós entendemos sobre a bondade de Deus? Eu vou ler Romanos capítulo 8, verso 32, e aqui está a bondade de Deus na pessoa de Jesus. Ele diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aqui na última parte do verso está falando sobre a bondade de Deus. Ele está dizendo, ele não poupou nem o seu próprio filho. O que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo aqui nas próprias palavras de Deus, que são palavras inspiradas por Deus, e Paulo sendo movido para escrevê-las, ele está dizendo, olha, Jesus, na sua bondade, ele deu o seu filho para conosco. Ele deu o seu filho e, juntamente com ele, está dizendo que ele nos dá todas as coisas, porque tudo foi criado em Jesus, para Jesus e por Jesus. Portanto, com ele vem todas as coisas. A vida eterna, vem o perdão dos pecados, vem a alegria, a certeza de vivermos com ele na eternidade, a segurança
que temos em Cristo Jesus, a certeza de que não passaremos pelo julgamento de Deus, então com Jesus ele nos dá todas as coisas. Esta é a bondade de Deus. O versículo 5 do capítulo 8 de Romanos, Paulo completa dizendo o seguinte: Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando nós ainda éramos perdidos, Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. E é claro que esse não é um segredo, você e eu sabemos de primeira mão que esta foi a obra de Deus na pessoa de Jesus, que Jesus Cristo veio muito antes que nós existíssemos. Então, portanto, o que vale dizer, antes que existíssemos, o amor de Deus se revelou na pessoa de Jesus, vindo a este mundo para salvar a nós que não tínhamos esperança, que nascemos separados de Deus por causa do pecado de Adão. Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22, em Adão todos morrem, mas em Cristo todos são vivificados. Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. João capítulo 10, verso 10, disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lucas capítulo 10, versículo 10, ele diz, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, está dizendo que nisto é manifestado o amor de Deus, em que quando éramos perdidos, antes de existirmos, Jesus veio ao mundo para salvar a nossa alma. E ainda em 1 João capítulo 4, versículo 9, João escreveu, movido pelo Espírito de Deus, as palavras do próprio Jesus, do próprio Deus. E ele disse, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Jesus foi enviado por Deus como revelação do amor dele, como propiciação, como cobertura para os nossos pecados. Não é interessante isso? Por isso que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, ele diz, está consumado. Ele estava morrendo por amor, baseado no amor de Deus. Portanto, nós teríamos muito mais a mostrar aqui sobre o amor de Deus. Mas não é necessário, porque você já sabe muito, esses textos aqui são muito claros em mostrar o amor de Deus. Portanto, o conselho de Paulo é, considere, pois, o amor de Deus. Leve a sério o amor de Deus revelado em Cristo Jesus para conosco. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espero que você esteja entendendo, mas que sobre tudo isso você venha considerar, levar a sério esse atributo de Deus, o amor de Deus para conosco. Na próxima mensagem, estaremos vendo sobre a justiça de Deus. É um outro atributo de Deus. Paulo pediu para se considerar o amor e a justiça dele. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui diante da tua palavra. Agradecemos pelo teu grande amor que nos constrangeu através da vinda, do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus, a crer nele como nosso Salvador e, mediante a nossa fé no sacrifício perfeito de Cristo, pela tua graça somos salvos. Deus, rogamos por aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo e recebendo a tua palavra, que também, ó Deus, os seus corações sejam abertos, que as suas mentes sejam férteis para compreender a tua vontade. Abençoa suas famílias, guarda-as de todo mal. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, te aguardo na próxima mensagem para falarmos sobre a justiça de Deus. Que Deus te abençoe.